Mas uma auditoria do Japão vai acontecer no Brasil para definir, então, sobre a entrada da carne bovina brasileira no mercado japonês. E sobre o assunto, eu converso agora com o Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Muito bem-vindo. Boa noite, Pedro. Uma boa noite, Simone. Prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez com a gente, viu? Vamos lá, Pedro. O Brasil está mais perto dessa conquista, né, de conquistar esse mercado em 2025 ou pode ficar para 2026? A gente conversa bastante isso dentro da empresa, inclusive a gente até brinca fazendo uma aposta ou outra, se vai liberar isso esse ano, se não vai, como que vai ser. Estamos esperançosos, né? A nossa expectativa inicial é que esse mercado pudesse ser aberto já aqui em novembro, né? Porque novembro é o mês que normalmente o Japão acaba comprando mais carne bovina no mercado internacional. Então tinha essa expectativa, porque ali a gente disputa o Japão, né, com outros dois países praticamente, né, que são ali responsáveis por 90% do fornecimento de carne para o Japão, que é os Estados Unidos e a Austrália. Se a gente vê os preços, né, pagos ali pela tonelada desses dois países, o Japão paga um pouquinho mais de US$ 7.000 aí pela tonelada dos Estados Unidos, mais ou menos US$ 6.000 ali da tonelada de carne bovina da Austrália, e fica a gente aí que comercializa em média aí para a China US$ 5.500, ou seja, nosso preço é mais baixo. E diferente desses outros dois países, a gente tem um volume muito grande para ofertar. A Austrália ali tem as limitações e tudo mais. Esse ano que vai ser uma produção recorde, né? Tá a questão de exportação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pelo outro lado, tá ali com seu menor rebanho, né? Desde a sua levantamento da série histórica, né? Então tem essa dificuldade de fazer a exportação e diminuir a disponibilidade interna. E aí entra o Brasil nesse jogo. Então o Japão começa a estudar, já está namorando aí faz muito tempo, esse ano inteiro praticamente a gente está falando disso. Então existe sim uma expectativa muito boa de que ainda esse ano a gente libere o mercado japonês, né? Provavelmente deve começar alguma coisa mais para a região sul do nosso país, mas a notícia deve ser boa ainda para esse ano. Agora, é um mercado exigente, paga bem. Essa poderia ser uma última auditoria para essa análise de risco, uma etapa final, ou outras etapas podem chegar para até acontecer essa validação? Que são essas etapas, né? Por que esses países normalmente colocam aí as etapas para entender o sistema, né? O Japão já conhece muito bem nosso sistema de produção de suinocultura e avicultura, né? Eles são grandes compradores aí dessas duas proteínas aqui do nosso país, além de outras culturas, né? E aí eles vêm praticamente fazendo as missões para conhecer o sistema sanitário que a gente tem dentro do nosso país. E eles já conhecem um pouco porque a China é um país muito exigente, inclusive os Estados Unidos é um país muito exigente nesses critérios sanitários, e nós exportamos para os dois. É claro que os Estados Unidos deu toda aquela confusão no meio do ano. Então eles estão nesse processo de vamos ver quais são os controles que o Brasil faz, questão da vacinação, né, que esse ano nós somos reconhecidos aí internacionalmente como livres de febre aftosa sem vacinação. A gente fez todos esses últimos anos, né, praticamente 20 anos de controle da doença em praticamente todos os estados aí com a vacinação. Tínhamos algumas regiões e agora praticamente todo o nosso país sendo reconhecido como livre sem vacinação. Então eles vêm para conhecer esse sistema, tudo mais. São alguns passos que eles colocam, né, de 6 a 9 passos aí para conhecimento e determinação. Possivelmente estamos aí nesse último trajeto, esse último reconhecimento, né? Eles colocariam aqui que a gente está na fase 7, mais ou menos, aí de reconhecimento. Então a gente já está se aproximando. Talvez seja a última visita, dependendo aí se eles gostarem bastante ou se eles ficarem com algumas dúvidas, possivelmente a gente vai ter mais algumas novas auditorias aí ao longo dos anos, né? Agora, Pedro, você citou aí que né, mesmo o Brasil livre da febre aftosa, sem vacinação, tendo esse status internacional, ainda apenas alguns frigoríficos poderiam exportar, caso venha essa validação este ano 25 ou para 26. Você falou frigoríficos do Sul. Por que eles nessa primeira fase? Que a gente tem que entender, né, do Japão quando eles fazem essas aperturas, né, todos esses reconhecimentos. Eles já têm um conhecimento do sul do nosso país, justamente pela carne suína e carne de aves. Então, provavelmente, eles estão nessa primeira lideração aí, né, dos estados do sul do nosso país e também por causa dessa questão do reconhecimento de livre de febre aftosa. A gente tem ali o Paraná, Santa Catarina, algumas regiões do Rio Grande do Sul que já eram livres, né? Os três estados ali foram os primeiros reconhecidos antes de todo o território nacional. Então, eles já estão ali num mapa internacional de livres aí, nesse reconhecimento, né, de livre de febre aftosa sem a vacinação. Então, possivelmente, o Japão levou isso em consideração. A gente tem algumas regiões do Mato Grosso também que já estavam reconhecidas anteriormente.
pode facilitar para o Estado, que é o nosso Estado maior exportador de carne bovina in natura, pode ser que aconteça ali uma liberação também para o Mato Grosso. Claro que precisa ver muita coisa, mas possivelmente deve reconhecer primeiro os estados do Sul, que é a região que eles já têm mais contato da questão de compra de proteínas, e também já são os 3 estados que estão reconhecidos livres de febre aftosa sem vacinação há mais tempo, né? Ô Pedro, o tipo de corte que eles poderiam comprar aqui do Brasil e quanto em volume? É difícil a gente falar, né, nesse primeiro momento, porque quando a gente pega fazer um comparativo aqui muito grosseiro, né, quando a gente coloca o que o Japão compra de carne bovina, praticamente é carne bovina de qualidade. Estão comprando praticamente wagyu produzido em outros países, praticamente isso, né? Que eles colocam ali os wagyus cruzados para produzir na Austrália, tem a questão de uma produção de uma carne de mais qualidade nos Estados Unidos, que eles até pagam um prêmio em cima. É uma situação que eles vão pegar bovinos precoces, até 24 meses, né, de abate, com uma estrutura mais marmoreada, ou seja, uma carne com mais gordura, um pouco diferente do que a China acaba comprando. Então, eles vão buscar muito mais qualidade em relação à nossa produção, né? E aí tem toda a questão da bonificação. Por mais que eles exijam toda essa qualidade e tudo mais, que eles colocam sistemas de produção bastante exigentes, a gente vai acabar recebendo um pouco mais por isso. É um cenário muito bom, né? A gente tem essa produção de qualidade, a gente já faz isso há muito tempo. Rio Grande do Sul, inclusive, tem esses bovinos de raças, né, taurinas que acabam produzindo mais. A gente fala bastante aqui da raça Angus, né, a questão do marmoreio e tudo mais. Então, no gosto deles, a gente consegue entrar sem problemas, né? Pois é, você citou aí uma carne com mais marmoreio, também tem esse prazo, esse tempo, né, até 24 meses. Eu vi que poderia surgir, assim como existe o boi China, né, pode vir o boi Japão, com tudo isso que você colocou aí, essas especificações sobre como eles querem do gado, enfim. Pode surgir esse termo também, o boi Japão? A gente acredita que sim, viu? Inclusive o diretor do IMEC, né, o Instituto Mato Grossense da Carne, acabou comentando um pouquinho essa semana sobre isso, né, do boi Japão. É uma possibilidade sim, porque é um país que paga mais, né, pela carne, né, pela tonelada de carne bovina. Isso pode trazer a benefício para o produtor também. Colocar uma exigência ali dentro de um frigorífico, só aceita bovinos até 24 meses, que estejam em um determinado grau de marmoreio, isso pode fazer com que o frigorífico acabe levando uma bonificação para o produtor. E a gente pode ter uma questão um pouco mais regionalizada, porque quando a gente fala de volume, né, o Japão acaba comprando 730 mil toneladas no ano. Se a gente pegar aqui só a China compra o dobro disso só nossa. E é metade ainda da nossa exportação. Então, a gente poderia atender toda a demanda do Japão, mas provavelmente eles devem vir com compras um pouco mais compassadas, um ritmo um pouco menor. Então, nesse primeiro momento, regionalmente, né, umas situações pouco menores, a gente pode começar a ouvir um pouquinho desse boi Japão sendo comercializado, sim. É uma possibilidade muito grande, inclusive, tendo em vista os bons preços que eles pagam pela carne, né? Tá certo, Pedro. Para a gente finalizar rapidamente, a gente ouviu hoje o ministro da Agricultura falando, né, mais mercados aqui para o Brasil, Suriname chegando aí para suínos, o pré-listing de ovos aí para a União Europeia, né, sem essa vistoria. Como é que vocês avaliam mais mercados chegando e aí em relação à União Europeia, né, com esse pré-listing para ovos? Quando a gente fala de União Europeia, né, a gente está falando de Japão, né, que paga aí bastante pela tonelada de carne bovina, a gente fala de União Europeia, são a congregação de países, né, que mais paga. Quando a gente fala de carne bovina, por exemplo, citando um exemplo bem rápido, assim, no comparativo da carne bovina, eles chegam a pagar até 14 mil dólares a tonelada, ou seja, eles são muito exigentes. E a gente está entrando com diversos produtos, uma gama muito maior de produtos para a União Europeia, mostra justamente a nossa qualidade de produção. Quando a gente fala de Japão também, entrar no mercado japonês é praticamente dar um aval. Olha, os mercados mais exigentes do mundo compram do Brasil os produtos alimentares, ou seja, a gente produz segurança alimentar para todos esses países. E está entrando em novos mercados, novos produtos, a gente fala de carne suína, carne de aves, a gente está falando do couro, que agora a gente está falando muito da questão de rastreabilidade, esse couro sustentável sendo produzido no país. A COP, inclusive, deve falar bastante disso, porque a gente tem um sistema de produção diferente dentro do Pará. Todas as situações dão um aval, um certificado para o Brasil para mostrar que a gente produz com qualidade, sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a questão ambiental, não. A gente está falando de sustentabilidade econômica também. A gente é muito bom no que a gente faz, viu, Simone?
certo. Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e também analista de mercado da Scott Consultoria. Pedro, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal. Viu? Vamos aguardar aí se chega em 25 ou vai para 26 essa conquista do Brasil nesse mercado tão exigente que é o mercado japonês. Obrigada, viu, Pedro? E até uma próxima. Boa noite para você. A gente que agradece, viu, Simone? Uma boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tchau, tchau, viu?